Hoje eu vou reagir e comentar a fala do padre José Eduardo Oliveira e Silva, aquele mesmo padre que foi indiciado pela Polícia Federal ao pedido do Xandão. Xandão não tá batendo bem nas ideias. Esse padre foi num podcast e falou algo que me chamou muita atenção e eu fiquei inculcado com isso. Inclusive fiz até um podcast, você pode acessar aqui nesses cards aqui em cima, tá aparecendo aqui em algum lugar, um podcast de aproximadamente 2 horas em que um católico e um evangélico discutem a respeito disso. Hoje, nesse vídeo, eu vou apenas reagir e comentar a respeito da fala desse padre dizendo que os evangélicos estão indo para a Igreja Católica. Será que é assim mesmo? Vamos assistir o vídeo. Vamos. Um movimento interessante que, por incrível que pareça, alguns nichos da sociedade estão ficando cada vez mais protestantes, mas ao mesmo tempo mais protestantes têm virado para o lado católico da fé. É um movimento que eu observo há alguns anos. O que o senhor acha? Eu acho que o movimento é real, embora ele tenha uma diferença do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Então, o movimento de êxodo de católicos nominais para as igrejas evangélicas tem crescido como um fenômeno cultural e um fenômeno de cultura pop mesmo, de cultura moderna. O gospel se tornou um estilo de música. Então as pessoas vão em essas igrejas imensas que tem uma espécie de aparato tecnológico, de show mesmo, uma coisa... Parede preta, né? É, tudo muito assim. Então as pessoas vão e elas têm uma experiência de conversão. Essa experiência de conversão não me parece muito intelectual. Ela me parece... É um exagero dele dizer que é por causa da parede preta, que é por causa da música, né? Isso tudo porque isso são eventos de 2016 para cá, né? E os católicos estão se convertendo ao protestantismo em massa desde 1940, mais ou menos, né? E isso não pela teologia da libertação, isso pelas manifestações dos dons do Espírito. Mas vamos ouvir, vamos continuar. Ao que ele fala da conversão católica? uma, uma experiência de conversão de tipo mais emotivo, mais a pessoa se sente abraçada por uma comunidade local ou por um grupo dentro de uma comunidade. Só que do lado, o movimento inverso é um movimento intelectual. O que eu quero dizer? Os protestantes que estão vindo para a Igreja Católica estão vindo pela via do estudo. Então, na medida em que eles estudam os padres da igreja, a história da igreja, as Sagradas Escrituras, a doutrina cristã, eles vão percebendo a coerência racional, lógica da doutrina católica e vão se convertendo, inclusive pastores mesmo, né? Uhum. Então, vejam, eu acho que há uma diferença qualitativa muito importante, muito significativa. Porque eu acho que um movimento de massa chega um momento em que ele deflaciona. Enquanto que o movimento intelectual, ele tende a ganhar vigor em longo prazo. Os próprios números do IBGE davam um crescimento mais expressivo para as igrejas evangélicas do que de fato elas tiveram. Eu achei muito interessante que as projeções elas já não se mostraram tão digamos assim, alvissareiras para um movimento evangélico quanto parecia no começo. Não acho que a gente tenha que fazer uma disputa que quem é que tem mais, quem é que lava mais, quem que é melhor, quem que é pior, pelo amor de Deus. Estou apenas fazendo uma leitura dos dados da realidade, do modo que me parece mais concreto. Interessante. Eu vejo que entre os jovens, pela primeira vez, tá? Inclusive na história, os jovens eles estão mais distantes da fé, seja de qual igreja for. Então eles são mais distantes da fé, os jovens estão mais radicalizados ideologicamente, eles são muito uma coisa, sabe? Assim, então, quando é pra não trabalhar, não trabalha mesmo. Quando é pra não estudar, não estuda mesmo. Quando é pra bagunçar, muita festa, muita bebida, muita droga, é desse jeito mesmo, assim. Eu vejo os jovens nessa, e até por isso eles não se interessam, né? Eles não se sentem motivados muito por isso. Aqui no Brasil, acima de tudo, em outros países já é uma realidade, né? Mas eu vejo que os jovens estão se distanciando pela primeira vez. Como a gente pode tocar, chamar a atenção desses jovens e que a juventude, querendo ou não, sempre foi uma parcela importante, né, do povo cristão?
Olha, eu não sei se a gente pode dizer que é um fenômeno atual. Por quê? Ah, você sempre teve movimentos na juventude de, digamos assim, movimentos contraculturais, né? Sei lá, desde os hippies, passando pelos diversos tipos de cultura pop da juventude, sei lá, movimento punk, movimento do heavy metal, movimento, sei lá do que, né? Ao longo das décadas, esses movimentos eles vão surgindo, vão sendo substituídos, vão aparecendo movimentos novos. Agora, eu tenho a impressão de que há uma reação jovem muito forte de rejeição a isso. Essa rejeição me parece que vem muito da índole profunda brasileira. O Brasil profundo, né? O brasileiro, digamos assim, raiz, ele não é um brasileiro da cidade, que é excêntrico, que vai fazendo um monte de coisas por aí. Basta a gente pensar, por exemplo, na expressão de movimentos culturais tradicionais do Brasil, como ainda mexem com a juventude. O sertanejo, os diversos tipos de sertanejo, as músicas mais raiz, etc. Por aí você vê que a juventude não é que se jogou completamente nesse tipo de tendência e meio que esse é um dado de fato. Você tem isso também, mas a realidade é um pouco mais heterogênea. E isso sim, o que eu vejo são jovens que estão assumindo um papel ostensivamente, eu diria, raiz. Mais conservador. Eu gostaria de evitar essa palavra porque às vezes ela é carregada de conteúdo muito ideológico, mas é isso. Então, por exemplo, você tem políticos jovens no Brasil com grande expressão popular que não pertencem a uma seara revolucionária. Isso quer dizer alguma coisa pra gente, né? Quer dizer, há uma reação por baixo da juventude. Isso, por exemplo, se verifica na Europa também. Assim como na Europa a secularização é devastadora, há uma reação por parte de uma juventude católica, cristã, etc., que quer voltar, digamos assim, às suas raízes, né? Na Europa isso é forte em que país? Por exemplo, na França, basta pensar A França anda bem, meio mal das pernas, né? muito mal das pernas, o país se desconfigurou culturalmente, né? Mas você tem, por exemplo, peregrinações de jovens na França, em torno da missa tradicional, por exemplo, que é uma coisa, uma grandeza, uma grandiosidade. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. E em alguns outros países também da Europa você percebe um movimento similar, com maior ou menor expressão, né? A partir daí eles vão começar a falar do Nicolas Ferreira, eles vão falar, o que você acha do Nicolas Ferreira virar católico, não sei o que, é uma ladainha que não faz muito, não tem muito interesse pra nós aqui agora. Tô gripado, então vou ficar sempre respingando aqui a garganta. Ele falou que a saída dos católicos para o protestantismo se dá não pela via intelectual, mas ele parece colocar que é pela via emocional, né? É algo novo, então a maioria é jovem que está indo, né? Ele coloca como é algo do movimento pop, né? E ele quase que coloca a TL, a teologia da libertação ali, como também culpada disso, né? Eu quero lembrar que o movimento de saída do catolicismo para o protestantismo sempre ocorreu desde quando a reforma protestante, que já tem mais de 500 anos, ela estourou, né? E as pessoas começam a acordar e elas vão para a escritura e elas começam a ser inspiradas pelo Espírito Santo, a verem a verdade e então elas vêm. Mas há um movimento muito mais acelerado depois que o pentecostalismo ele explodiu há pouco mais de 100 anos atrás lá na rua Azusa. Ali para cá, a saída do católico para a igreja evangélica, ela cresceu exponencialmente.
Acredito até que, de certa forma, o padre José Eduardo, ele talvez inconscientemente quis descredibilizar o movimento da saída do catolicismo para o protestantismo e dar um pouco de luz, um pouco de holofote para o movimento inverso, que é a saída do protestantismo para o catolicismo. Criticar dizendo que é por causa da canção, é por causa da parede preta, é por causa da luz, ele mostra um desconhecimento do que a experiência com a palavra e com o Espírito Santo tem causado na vida das pessoas, porque o católico ele sai da sua igreja e vai visitar uma igreja evangélica, a convite de alguém ou porque teve curiosidade, né? E ali ele não só se sente bem, como ele começa a perceber que há profundidade espiritual no ambiente. Algo que falta na Igreja Católica, porque a Igreja Católica precisou de simbolismo, de sincretismo, de arquétipos para manter as pessoas. A Igreja Católica desenhou nas suas abóbodas maravilhosas céus e anjos para ver se comovia as pessoas, porque os seus cultos e liturgias eram vazias ou são vazias do Espírito Santo. Tanto é que agora eles estão tentando imitar a arte musical movida pelo Espírito Santo, que se vê dentro da igreja evangélica, lá nos cultos católicos. Se fosse um movimento assim tão rude, um movimento tão pobre como o padre parece tentar colocar, eles não estavam tentando imitar lá, né? Outra coisa que eles tentam colocar é que parece que a igreja evangélica está tentando alcançar pela via da mídia, sendo que, na verdade, o próprio êxodo rural, que é algo social, mostra que quando essas pessoas vinham para a cidade, saíam da roça, vinham para a cidade no século passado, elas encontravam as igrejas evangélicas e ali elas encontravam o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus de verdade. Ele fala que não é pelo movimento intelectual, mas ele se esquece que os católicos, quando se tornam protestantes, é aí que eles começam a estudar muito mais a palavra de Deus e aprender sobre a palavra de Deus muito mais do que a tradição. Tradição essa que daqui 1000 anos pode ser totalmente diferente. Vide o último pontífice que tentou de todas as formas, né, legalizar o casamento homossexual, indicou homossexuais a serviços no Vaticano, ele tentou escancarar a porta da Igreja Católica para esse tipo de prática que é condenada pela Bíblia. Daqui 500 anos, 800 anos, 1000 anos, a tradição católica pode ser a tradição que vai abraçar o casamento homossexual que a Bíblia condena, e só restará os protestantes para condenar esse tipo de prática. Com todo respeito ao padre José Eduardo, mas quando ele diz que os evangélicos estão tomando a via do estudo, por mais que nós vemos evangélicos em geral e até pastores se tornando católicos, ao questionar para eles questões como o que está escrito na Enciclopédia Católica, que inclusive o próprio Bento XVI, penúltimo pontífice da Igreja Católica, colaborou, nós vemos que esses católicos ex-evangélicos não têm sequer noção do que está escrito ali. Que a própria Igreja Católica confirma que assimilou práticas pagãs nos seus cultos e liturgias. Se é pela via intelectual, pela via do estudo, que a maioria dos evangélicos estão se tornando católicos, eu só tenho uma coisa a dizer para eles: eles estão estudando errado. Um podcast que eu falei com vocês no início, que eu vou deixar nas telas finais para você clicar e ir lá assistir. Nós chegamos a pelo menos 3 principais conclusões. Primeiro, esse movimento da saída da evangélica para a católica não é um movimento de estação, não é uma primavera católica em que as pessoas estão indo para a igreja católica e vivendo o sonho americano lá na igreja católica. Não, é um movimento cíclico, é algo que tem o costume de acontecer e sempre está acontecendo. Constantemente se vê evangélicos se tornando católicos e católicos se tornando evangélicos. É normal, principalmente entre pessoas indecisas ou pessoas que sentem saudade ou pessoas que têm familiares nessas igrejas e acabam retornando às suas origens, tanto para uma quanto para outra. A segunda principal conclusão é que a maioria desses ex-evangélicos são pessoas que nasceram na Igreja Católica e então estão retornando para elas. Viveram seus 5, 10 anos na Igreja Evangélica e por algum motivo, alguma tristeza, algum dissabor na Igreja Evangélica retornou para a Igreja Católica onde estão os seus parentes. A terceira coisa, como eu já falei, eles não têm uma profundidade na doutrina do que é realmente a Igreja Católica, eles não percebem o seu sincretismo e acabam aceitando aquilo porque se sentem bem.
padre também falou no podcast que, segundo o IBGE, não houve um crescimento tão exponencial da igreja evangélica porque houve um erro de contagem ou algo do tipo assim que ele coloca. Mas a verdade é que a probabilidade é que em poucos anos o número de católicos e evangélicos esteja de 1 para 1, ou seja, 50-50, de tanto que a igreja evangélica está crescendo. Então esse movimento de saída da católica para a evangélica ou da evangélica para a católica é cíclico, porém é muito mais forte da saída da católica para a evangélica do que o contrário. Você pode até discordar do que eu falei, mas eu trouxe dados para vocês, trouxe a verdade para vocês e principalmente vocês que são católicos. A intenção do vídeo não é lhes ofender, mas apenas, como sempre, abrir os seus olhos. Que Deus os abençoe. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.